cultura oriental, os deuses eram associados às estrelas, ou seja, existia uma associação dos deuses pagãos, que eram cultuados naquela época, às divindades, eram associadas às constelações. A astrologia, não se esqueça disso, no mundo antigo era muito importante, era tida em alta conta. O fato é, a expressão Eiléu Ben Sacher, que é a expressão usada para a estrela da manhã, ela foi traduzida no latim como Lúcifer. Ou seja, Jerônimo traz uma conotação pessoal à expressão. É como se ele estivesse nomeando um ser. Jerônimo, ao colocar Lúcifer, ao criar a expressão Lúcifer para traduzir Eiléu Ben Sacher, não sei se de repente conseguiu uma expressão que viesse a traduzir no latim essa expressão Eiléu Ben Sacher de maneira correta, então ele criou esse termo, né? Ele dá uma conotação pessoal ao termo, ou seja, dá a entender que é de um ser. Aí quando você pega logicamente o contexto e as interpretações clássicas dos textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, você faz uma referência direta a Satanás. E não ao rei da Babilônia, como faz Isaías 14, e nem ao príncipe de Tiro, como está lá em Ezequiel 28. Ou seja, ao longo dos anos, a maneira como nós cristãos interpretamos os textos bíblicos nos levou a, vamos dizer assim, associar o contexto à pessoa de Satanás. Então Lúcifer, através desse erro de tradução e através de interpretações erradas, chegou até nós como sendo um dos nomes dele. A palavra Lúcifer, então, é uma expressão latina criada por Jerônimo para traduzir o termo hebraico Eiléu Ben Sacher. O fato é um erro de tradução. Eu sei que você deve estar pensando, você quer me dizer então, pastor, que é um erro de tradução? Sim, meu querido, é um erro de tradução. Houve um erro de tradução, houve uma vamos dizer assim, uma interpretação forçada da expressão Eiléu Ben Sacher. Ela foi forçada para que tivesse essa ideia de que é o nome de alguém. Não estou dizendo que Jerônimo fez isso de má fé. Ele fez um grande trabalho, preciso exaltar a pessoa dele, porque ele fez um grande trabalho traduzindo para o latim, que era uma língua vernácula, uma língua comum da época dele, uma língua comum do povo dele, a palavra de Deus, que vem de dois textos difíceis, o hebraico, que é dificílimo, e do grego, que tem algumas nuances muito complicadas. Enfim, ele tentou trazer algo simples, de fácil entendimento. Mas esse erro de tradução Lúcifer, infelizmente, esse erro de tradução da expressão Eiléu Ben Sacher, fez com que ao longo dos anos os cristãos católicos, mas também nós cristãos evangélicos, associássemos esse nome, Lúcifer, a Satanás. Ou seja, entregamos a ele isso. Lembrando que no mundo antigo, as constelações, porque Eiléu Ben Sacher, a estrela da manhã, faz referência à estrela d'alva, e não sei se você sabe, a estrela d'alva é o planeta Vênus, pois o planeta Vênus ele reflete a luz do Sol, e para nós parece que é uma estrela, né, uma estrela muito grande, mas na verdade é um planeta. Enfim, no mundo antigo, as constelações elas faziam referência direta, na verdade, aos deuses, né? E olha só que interessante, quando você pega inclusive, né, a maneira como os judeus eles veem
o texto de Isaías, aí você vai realmente se questionar em algumas coisas. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia hebraica, né, em português, que é a tradução do judaísmo para o Brasil, para os judeus de língua portuguesa, melhor dizendo. E quando você pega aqui o texto de Isaías 14, né, que na verdade em hebraico é Yeshayahu, né, capítulo 14, versículo 12, você vai ver o seguinte: o texto diz: como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que ditava sorte sobre as nações. Ou seja, o próprio texto judaico, a Bíblia hebraica, que é o texto oficial dos judeus, aqueles que conhecem muito de hebraico, que é a língua deles, o texto deles faz referência a uma estrela. E usa inclusive a expressão com letra minúscula. Ou seja, não é, na verdade, uma tradução pessoal, não é um nome. Não é um substantivo próprio. Por que então que somente uma tradução feita no século V por um homem que não era especialista em hebraico nem grego, é um grande homem, sim, não estou denegrindo a imagem de homem, foi um grande homem, mas ele, na simplicidade do coração dele, traduziu o texto errado. Como é que eu posso dizer que a tradução dele é a tradução correta? Se os próprios que são, vamos dizer assim, os proprietários do idioma traduziram da mesma maneira como as outras Bíblias em português, em inglês e em qualquer outra língua terrena, porque não existe nenhuma outra língua terrena que traduza Eiléu Ben Sacha como Lúcifer. Como é que eu posso dizer que todo mundo está errado e somente a tradução dele está certa? Tem alguma coisa errada. Irmãos, quando eu percebi isso, eu resolvi estudar a fundo e realmente eu percebi que foi um erro de tradução. O fato é, a expressão Lúcifer não representa Satanás e não pode ser tida como um nome próprio dele. Eu acabei de ler para vocês vários nomes próprios de Satanás que possuem referências com textos bíblicos: demônio, Abaddon, Apolion, Beelzebul, diabo, Belial, anjo do abismo, maligno, pai da mentira, mentiroso, príncipe dos demônios, príncipe da potestade do ar, príncipe deste mundo, príncipe das trevas, espírito imundo, serpente, antiga serpente. Ou seja, todos esses nomes que eu acabei de ler para vocês possuem referências bíblicas. Você pode ir até na internet mesmo, ou pegar um livro de estudo, e você vai ver que todos esses nomes possuem referências bíblicas, tiradas do hebraico ou do grego. O nome Lúcifer não está nem no hebraico nem no grego, está em latim. É uma tradução errada de uma expressão de um texto que foi destinado a um rei. Pelo menos a priori foi destinado a um rei. Não sei como você interpreta o texto de Isaías, mas eu particularmente interpreto como um texto que foi escrito para um rei que existiu. Claro, podendo fazer referências a um ser que desejou estar acima dos outros. Sabemos que Satanás ele deseja ser glorificado. Aí então eu levanto uma seguinte questão para você, meu querido, que está aqui me ouvindo, que está me vendo. Por que os satanistas gostam tanto de chamar Satanás de Lúcifer? Entenda. O nome Lúcifer significa animal que resplandece luz. Não sei se você sabe, na antiguidade, luz é uma expressão que designa divindade, designa glória, designa poder. Animal que resplandece luz, ou seja, um ser poderoso, um Deus. Lembre-se, os povos antigos associavam os seus deuses às constelações. Resplandecente estrela da manhã. Animal que resplandece luz, Lúcifer. Deuses. O que os satanistas querem dizer que Satanás é? Um Deus. Porque ele tem luz. Isso na interpretação deles. Ele é um animal de luz. Ele produz luz. Os satanistas têm interesse. O próprio Satanás tem interesse
de que as pessoas acreditem de que ele realmente é Lúcifer, de que ele realmente tem luz, que ele realmente produz luz. Ah, mas espera aí, pastor. E aquela expressão que Paulo usa lá, fala que Satanás ele pode até se transformar em um anjo de luz. Bom, querido, essa expressão está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Né? E eu vou ler aqui para você a tradução em português. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Esse é o texto bíblico em português. Quando eu pego o texto bíblico em grego, que é o texto de onde vem a nossa tradução em português, ou seja, o texto original, ou seja, aquilo que Paulo escreveu, nós vamos ver o seguinte: Kairo, meu grego está fraco, deixa eu ler de novo. Kairo, Paimatos, Antosgar, Satanás, Metamorphosetai, eis Angelon Photos. Ou seja, a expressão Angelon Photos é a expressão grega para anjo de luz. Ou seja, Lúcifer, até porque Lúcifer não é do grego, é do latim, nunca vai fazer referência a anjo de luz. E outra coisa, Paulo fala que ele, para enganar, ele pode se disfarçar, não quer dizer que ele se disfarça em anjo de luz. Quando você pega também o texto que Jerônimo escreveu na Vulgata Latina, do mesmo 2 Coríntios 11, 14, você vai ver o seguinte, que não tem referência a Lúcifer. Porque pensa comigo, se Lúcifer significa anjo de luz, e Lúcifer está na tradução latina da Vulgata em Isaías 14, e se Lúcifer é anjo de luz, também estaria em 2 Coríntios 11, 14, você concorda? Mas não, Jerônimo não usa essa expressão, ele usa em 2 Coríntios 11, 14 no latim, ou seja, na Vulgata Latina, você vai encontrar o seguinte: et non mirum ipsi enim Satanas transfigurati se in angelum lucis. Ou seja, angelum lucis é a expressão que Jerônimo usa para traduzir angelon photos, do grego, que por sua vez em português é anjo de luz. Ou seja, não tem nada a ver com Lúcifer. Satanás não é uma expressão ligada a anjo de luz. Enfim, queridos, o fato é, fatos sobre a expressão Lúcifer é um erro de tradução da expressão Eilel Ben Sacha, que é hebraica, que designa resplandecente estrela da manhã ou estrela da alva. Lúcifer é um erro de tradução. Por quê? Lúcifer significa luz e feros. É fera, ou seja, animal ou fera portadora de luz. E na antiguidade, luz significa divindade. Mas o fato é, Satanás nunca foi Lúcifer. Nunca foi, não é e jamais será. Por que então que existe uma, vamos dizer assim, uma conspiração, vamos dizer assim, uma preferência de que ele seja chamado de Lúcifer, principalmente pelos satanistas? Por quê? Lúcifer faz referência justamente a um animal de luz, sendo que o texto de Isaías 14 não fala de animal de luz, fala de uma estrela, não fala de um ser vivo. Mas a tradução para o latim, que é uma tradução errada, é usada como base para fazer referência a um ser de luz. E nós sabemos que o único e verdadeiro ser de luz é Cristo, pois Cristo é aquele que ilumina todo homem. Cristo é a luz que nos conduz para o Pai. Então, queridos, Lúcifer nunca foi um nome bíblico para Satanás. E, na minha opinião, diante de tudo isso que eu expus para vocês, ele não é digno de ser chamado de animal, de ser que possui luz, ou seja, um ser que possui divindade. Eu chego a afirmar, diante de tudo que eu descobri e daquilo que expus a vocês, de que quando chamamos Satanás de Lúcifer, estamos dando a ele uma glória que ele não é digno de receber, que ele não merece. Estamos
sem querer, chamando ele de Deus. Eu não quero escandalizar você, mas o fato é, ele nunca foi Lúcifer. Ele nunca foi digno desse, vamos dizer assim, título criado por Jerônimo. Não é um nome bíblico. Só por não ser um nome bíblico que não vem do hebraico nem do grego, e por ser um nome criado que não expressa a realidade do texto de Isaías 14, porque o texto fala de uma estrela e não de um animal, ou seja, já não é um título que podemos usar. Mas nós cristãos muitas vezes estamos dizendo que ele é Lúcifer, chamando ele de Lúcifer, e dizendo que ele possui luz, que ele possui divindade, que ele possui glória. Ao chamarmos Satanás de Lúcifer, estamos glorificando a ele. É minha opinião. Você não é obrigado a concordar. Mas diante de tudo que eu expus, será que eu estou errado? Pense bem. Retenha o que é bom, como a Bíblia diz. Mas eu queria te falar uma coisa. Para não incorrer em erro, pelo sim e pelo não, vale a pena ainda você chamar ele de Lúcifer? Sei que não é intenção do seu coração, nem intenção do coração de ninguém, ao chamar ele de Lúcifer, dar glória para ele, mas pelo sim e pelo não, você continuaria chamando ele de Lúcifer? Pense nisso. Meus queridos irmãos, eu quero aqui inclusive dizer que eu não estou aqui jogando pedra nos nossos amados irmãos que trouxeram para nós o Evangelho, pessoas que muitas vezes não tinham acesso a grego e hebraico como nós hoje temos, mas que foram, na simplicidade do seu coração, ensinando que Satanás era Lúcifer, que Lúcifer significa o diabo, o anjo de luz, enfim. Eu não estou aqui para denegrir a imagem dessas pessoas, muito pelo contrário, eu quero exaltar a figura deles, porque são pessoas de fé, que trouxeram para mim e para você o conhecimento da palavra, o conhecimento que liberta. Cristo se manifestou através do ensinamento deles e nos alcançou, mas hoje nós temos acesso a grego, a hebraico, e nós podemos descobrir certas coisas. E eu particularmente, diante de tudo que eu li, não somente na palavra de Deus, orando com o Senhor, lendo na internet, conversando com pessoas que conhecem as línguas grega e hebraica, eu realmente não vejo como dizer que Satanás é Lúcifer. Ele não é, nunca foi, jamais será um ser de luz, um ser que tem divindade, um ser que tem glória. O único que tem glória, que tem luz é Cristo. E inclusive eu quero agora abrir um texto com você, que se você já se escandalizou comigo até o presente momento, eu acho que agora você realmente vai irar. Porque esse texto é um texto que não são palavras minhas. Eu vou ler aqui as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, acerca dele mesmo. Lembre-se, no mundo antigo, as estrelas das constelações fazem referência aos deuses. O Senhor, Deus, não pode ser representado por nenhum corpo celeste, mas se eu posso fazer uma referência, mesmo assim uma referência limitada, qual é o nosso maior astro no céu? O Sol. Se o Senhor Deus é o que está acima do topo, ele é o Sol. Depois do Sol, o que brilha é a estrela da manhã, você concorda? Abaixo de Deus, quem está? Cristo Jesus. Em Apocalipse 22:16, o próprio Senhor Jesus Cristo diz algo sobre ele que é muito interessante. Eu, Jesus, Apocalipse 22:16, você pode abrir aí e ler. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. E estrela da manhã com um E maiúsculo. Espera aí, você está querendo dizer que a verdadeira estrela da manhã é Cristo? Sim. O próprio Jesus afirma que ele é a estrela da manhã. Agora eu te pergunto, se alguém merece o título Lúcifer, ser de luz,
possui luz, que possui divindade. Porque é a expressão que Jerônimo usou para designar a estrela da manhã lá em Isaías 14:12. Se alguém é esse ser, se alguém merece ser chamado de Lúcifer, apesar que existem muitos outros nomes muito melhores para chamarmos ele, né? Como Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Mas se alguém merece ser chamado de Lúcifer, esse alguém não seria Cristo? Sendo que ele próprio diz na palavra dele, ele diz na palavra dele em Apocalipse 22:16 que ele é a estrela da manhã. E aí, meu querido? Quem que é Lúcifer em verdade? Satanás ou Cristo? Aí eu te pergunto também, o sonho de Satanás não é ser semelhante ao Altíssimo? Você pega lá Ezequiel 28, que é um texto do rei de Tiro, mas podemos fazer referência a Satanás aí. E o próprio Isaías 14 também, por volta do versículo 14 e 15. O sonho dele não é ser semelhante? Como eu estava dizendo, não é do interesse dele ser chamado de ser de luz, de Deus? Que você possa, em nome de Jesus, ser edificado com esse vídeo. O nosso desejo é esse. Não desejamos denegrir a imagem de ninguém. E não desejamos dizer que fomos enganados, porque muitas pessoas ao longo da história nos ensinaram que Lúcifer é um nome de Satanás, sendo que não é um nome bíblico. Essas pessoas, na sua simplicidade, na simplicidade da sua fé essa que foi transmitida a nós, glória a Deus, essas pessoas fizeram isso, mas sem saber a verdade, porque não tinham acesso, como temos hoje, a grego, hebraico e a certas coisas. Mas responda para si mesmo. Você, querido, vai continuar dizendo que ele é Lúcifer? Quem de fato merece ser chamado de Lúcifer? Cristo? Que é de fato Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Ou Satanás? Quem de fato possui luz? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e que Deus possa abençoar a sua vida sempre. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão?